A paz do Senhor Jesus, amém, meus amados irmãos. Sou Bispo Elias do canal Deus da Bíblia e também temos o nosso canal da Vara Adonai. Deus abençoe a tua vida, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero trazer para vocês aqui uma ministração. Já temos no canal da Vara Adonai, já falamos sobre as duas testemunhas, mas aqui no canal Deus da Bíblia, eu quero trazer para vocês esse estudo sobre as duas testemunhas. Quem serão as duas testemunhas? E por que Deus vai levantar essas duas testemunhas? Por que Deus vai levantar esses dois profetas e por que Deus vai enviá-los a Israel? Porque o ministério desses dois profetas, o ministério dessas duas testemunhas serão realizados ali no país, na nação de Israel e dentro da cidade de Jerusalém. Então, esses dois homens, essas duas testemunhas, eles vão testificar para o povo de Israel e também para o povo de todo o mundo. Não somente Israel, mas também o povo de todas as nações serão impactados, conhecerão as profecias, os ensinamentos e o testemunho dessas duas pessoas. E Deus, então, ele começa a nos revelar alguns assuntos. Deus nos dá aqui informações para que a gente possa, então, entender como isso vai acontecer. E Deus vai nos dando informações para que a gente possa entender quem serão essas pessoas. Da onde essas pessoas sairão. E quem são essas pessoas? No nosso meio evangélico, muito tem se pregado, tem se ensinado ou falado sobre essas duas pessoas. Muitos dizem que é Elias, que é Moisés, que é Enoque. Então, tem essas palavras. Mas só, meu amado, que aqui, essas duas testemunhas, essas duas pessoas, não é Elias, não é Moisés, não é Enoque. Por quê? Porque essas duas pessoas, amados, eles vão profetizar dentro da nação de Israel. E o objetivo de Deus aqui é chamar o povo de Israel, o povo judeu, não só os que moram ali na nação de Israel, mas os judeus do mundo inteiro. Então o testemunho dessas duas testemunhas é para os judeus, é para os israelitas que vivem no mundo inteiro. Então eles serão impactados. E essas duas testemunhas, qual é o testemunho deles? Eles serão testemunhas do Senhor Jesus. Ou seja, essas duas pessoas serão duas autoridades de Israel. Porque o povo de Israel, o povo judeu, jamais ouviriam pessoas que eles não respeitassem. Pessoas que eles não valorizassem. Então, essas duas pessoas são pessoas muito importantes na cultura e na nação de Israel. Serão duas pessoas muito importantes para os judeus no mundo inteiro. Para o povo de Israel, que vive em muitas nações. Então, aqui no capítulo 11 de Apocalipse, o ministério dessas duas testemunhas começa com uma informação.
Primeiro foi dado ao profeta João, a qual o Senhor deu essa revelação a ele. Ele diz assim: foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse-me: levanta-te, mede o templo de Deus e o altar e os que neles adoram. Versículo 2 fala: deixe o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações e a pisarão a cidade santa por 42 meses. Amém, amado? Então vemos aqui o que? Essa primeira informação sobre o templo. Amado, será que aqui Deus está falando do templo físico ou do templo espiritual? Porque quando João recebeu essa revelação, o templo de Deus já havia sido destruído há 20 anos atrás. Como que João ia medir o templo se o templo já havia sido destruído há 20 anos atrás? E João estava numa ilha, estava bem longe da cidade de Jerusalém. Então, essa vara de medir, e mandou João medir o templo, o altar e o que neles adoram, vemos, é espiritual. Então, esse templo é o templo espiritual de Deus. Porque nós sabemos, amado, que a igreja do Senhor Jesus, ela começou primeiro em Israel. Tanto é que o próprio Jesus, ele declara isso. Lá em Mateus, no capítulo 15, no versículo 24. Jesus declara: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando uma mulher sírio-fenícia pediu para que Jesus libertasse a filha dela de um demônio. E Jesus então disse para a mulher, disse para todos que estavam ali: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, a prioridade de Jesus naquele momento era anunciar a salvação ao povo de Israel. É trazer de volta para o redil de Deus as ovelhas perdidas de Israel. Então, tinha muitas pessoas em Israel que eram ovelhas de Jesus. E nós sabemos, irmãos, que foi uma pequena parte. Foi uma pequena parte de judeus israelitas que aceitaram Jesus, que confessaram Yeshua como verdadeiro Mashiach. Então, a igreja do Senhor Jesus, a igreja de Yeshua, o Mashiach, ou Jesus, o Cristo, ou Jesus, o ungido, começou com o povo judeu. Então, a primeira igreja de Jesus na terra foi a igreja judaica israelita. Então, a primeira igreja messiânica de Jesus foi a igreja judaica. Então, a igreja judaica messiânica é a mãe de todas as igrejas, porque foi lá em Israel, foi lá em Jerusalém que Jesus começou a sua igreja. Tanto é que a missão da igreja evangelizar o mundo também começou aonde? Começou em Jerusalém. Então, Jesus começou a sua igreja começando por Jerusalém. Então, a primeira igreja do Senhor Jesus foi a igreja judaica israelita. Então, foi ali que Jesus começou a sua igreja. É verdade que comparado com a população de judeus israelitas, então, eu acredito que talvez 1/3 do povo judeu aceitou Jesus. Então, 1/3 do povo de Israel confessaram Yeshua como o Mashiach, ou seja, confessaram Jesus como ungido de Deus. 1/3. Os outros 2/3 rejeitaram Jesus.
Só que Jesus Cristo, irmãos, ele veio buscar as ovelhas perdidas. O povo de Israel tinha milhões de pessoas. Mas no meio desses milhões, existiam aqueles que são ovelhas de Jesus e aqueles que não são. É que nem no nosso tempo. No nosso tempo também tem muitos gentios que são ovelhas de Jesus e aqueles que não são ovelhas de Jesus. Então, muitos gentios vão confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas muitos gentios também não vão confessar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Comparando com os gentios que aceitam Jesus, irmãos, é pouco. Talvez 1/3 da humanidade. 1/3 da humanidade dos gentios vão aceitar Jesus. Então, comparado com as bilhões de pessoas que existem no mundo, 1/3. Então, são bilhões de pessoas que não vão aceitar Jesus, que não vão entregar sua vida a Jesus, que não vão ser salvos. Então, o templo aqui que Deus está revelando para João é um templo espiritual, que é a igreja. Olha o que Jesus Cristo nos fala, irmãos, lá em João, no capítulo 2 e no versículo 20. Vamos ler a palavra do Senhor? Vamos ler a partir do versículo 19. Vamos ler então a palavra do Senhor? João capítulo 2, versículo 19, 20 e 21. Jesus respondeu-lhes e disse-lhe: derribai esse templo, em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Amém? Então aqui, qual era o templo de Deus que Jesus estava falando? Era o seu corpo. Jesus estava falando do seu próprio corpo. Então ele era o verdadeiro templo de Deus. Eles acharam que Jesus estava falando daquele templo de pedra, construído de pedra. Tanto é, irmãos, que o templo, depois que Jesus voltou para o céu, o templo foi destruído e nunca mais o templo foi reconstruído. Tanto é que no lugar onde estava o último templo, que foi construído por Zorobabel e Josué, ele foi completamente destruído. E no lugar que era o templo, hoje está a mesquita de Omar. Então, irmãos, não existe templo. Por quê? Porque o verdadeiro templo agora é espiritual. O verdadeiro templo é a igreja. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela começou com os judeus. Então, a mãe de todas as igrejas é a igreja judaica messiânica. Não as igrejas judaica messiânica dos nossos dias, não tem nada a ver. Tem muitas denominações aí, se dizendo igreja judaica messiânica, mas, irmãos, elas não têm nenhum vínculo com a verdadeira igreja do Senhor Jesus. Então, tome muito cuidado, amém? Para não ser enganado. Porque muitas igrejas que se dizem judaicas messiânicas, aí formadas de judeus, estão pregando verdadeiras heresias. Tome muito cuidado. Agora, a mãe de todas as igrejas, que começou com Jesus, é a igreja judaica messiânica. Ou seja, é a igreja judaica do Messias, Jesus, o Nazareno. Então, amado, guarde isso bem no seu coração. Então, essa é a primeira parte que nós estamos estudando. Então, a igreja que Jesus mandou João medir é a igreja espiritual. Amém? Para corroborar o que nós estamos falando, vamos ler lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículos 16 e 17. Olha o que nos diz aqui a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo.
Amém, amado? Então, o templo de Deus agora é a igreja. O templo de Deus somos nós. Então, todos os crentes do mundo inteiro estão formando um novo templo de Deus. Nós somos o templo de Deus. Nós estamos sendo edificados, nós estamos sendo construídos para ser o templo de Deus. Amém? Vamos ler mais um versículo, mais um texto da palavra de Deus, lá no livro de Efésios, no capítulo 2. Vamos ler, amado, em nome de Jesus? Vamos ler, meu amado? Efésios, capítulo 2. Eu quero ler a partir do versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém, amado? Então, estamos sendo edificados através, né, irmãos, do Evangelho do Senhor Jesus, pregado pelos seus apóstolos, amém? Então, os apóstolos, eles nos ensinam. Então, nós vemos, né, na doutrina apostólica, que eles receberam de Jesus, e aqui eles nos ensinam. Então, a igreja está sendo edificada na doutrina dos apóstolos e dos profetas, amém? Os profetas profetizaram sobre Jesus e sobre o nascimento da igreja. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa igreja, irmãos, eu não vou dizer assim, nascimento. Deixa eu usar uma palavra melhor. Porque a igreja, ela já existia no Antigo Testamento. Só que agora ela foi transformada, ela foi purificada e lavada no sangue de Jesus. Amém? Então, Jesus era uma promessa. Os profetas profetizaram sobre a vinda de Jesus e como Deus purificaria o seu povo através do Messias. Foi o que Jesus Cristo realizou ali na cruz do Calvário e depois de ressuscitado voltou ao céu e está reinando sobre a terra, realizando a obra do Senhor, que é a nossa plena salvação. Então, amado, começando essa primeira parte das duas testemunhas, o templo que João mediu é a igreja do Senhor Jesus. É o templo espiritual de Deus. Que Deus te abençoe. E vamos para a segunda parte, que vai ser poderosa. E nós vamos conhecer quem são essas duas testemunhas e qual é o objetivo delas na sua pregação. Deus te abençoe em nome de Jesus. Então não se esqueçam, dê o seu like, amém? Se inscreva no nosso canal, faça o seu comentário e compartilhe. E nos ajude. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Então vamos para a segunda parte, vai ser tremenda e abençoada.